essa velhinha é nós, como a terapia, como a terapeuta, querendo ajudar vocês. Então, muitas vezes, num movimento terapêutico, existe isso também, onde já temos alguma solução para a situação, mas a ficha de um ou de outro ainda não caiu, a chave ainda não virou. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana, ali do outro lado do radinho. E hoje eu vou ler qual o motivo da briga. É uma historinha que vai se encaixar no que eu vou falar depois. Qual o motivo da briga? Duas menininhas andavam por um caminho. O nome delas era Sara e Gina. Elas eram boas amigas. No caminho, as amigas viram uma poça d'água. Sara começou a pular na água barrenta e sujou suas roupas. Ela respingou água em Gina também. Gina ficou zangada com Sara. Foi então que a mãe de Gina chegou e perguntou-lhes qual era o problema que ela estava zangada. Sara sujou as minhas roupas, mãe, disse a Gina. Ao escutar isso, a mãe de Gina também ficou chateada com Sara. A mãe de Sara também foi chegando nesse lugar. Quando a mãe de Sara viu que a mãe de Gina estava respondendo ou falando com a sua filha, ela logo pensou em intervir com a mãe de Gina. E outras pessoas começaram a tomar partido. Algumas eram a favor da Sara e sua mãe, e outras eram a favor da Gina e sua mãe. E uma velhinha viu tudo isso e disse: vocês todos são adultos, não deveriam brigar por isso. No entanto, ninguém se importou com o que ela disse e continuaram a brigar. Enquanto as pessoas discutiram, Sara e Gina esqueceram a sua briguinha. Sara retirou o lenço do bolso e começou a limpar as roupas de Gina. Gina também começou a limpar as roupas de Sara. E a velhinha novamente chamou atenção para dizer: vocês adultos deveriam se envergonhar. Olhem para as crianças. Elas já esqueceram de tudo e estão se ajudando, ao passo que vocês adultos continuam brigando por coisa nenhuma. Todas as pessoas presentes ficaram envergonhadas e aprenderam uma lição naquele dia. Então, quantas vezes nós também estamos num lugar desses, numa situação dessas, e talvez não olhamos para o todo que já está se resolvendo e continuamos com a parte que parece que nos dói e continuamos nessa encrenca, nesse desenvolvimento de briga. E aí o comentário aqui: dar nome ao que dói é o primeiro passo para se libertar. Seja você aquele que se liberta, seja você aquele que não sabe por onde começar, ou seja você aquele que provocou toda essa situação. Porque viver preso ao que dói não é destino, Rádio 20, é decisão de vida. Veja só, em tudo isso, viver preso ao que dói não é destino. É você que está fabricando esse lugar, você que está fazendo esse espaço acontecer. Então, dar ao nome ao que dói é o primeiro passo para se libertar. A libertação não acontece de forma mágica, mas nasce de um processo que exige realismo, cuidado e muita segurança. As crianças estavam chateadas entre si? Sim. As mães se encrencaram? Sim. E nem perceberam que elas, as crianças, já tinham feito as pazes e já estavam brincando novamente. Aquela senhora, aquela velhinha, estava com a cura no seu coração. Vocês, adultos, não deveriam brigar assim. Muitas vezes, na terapia, quando vocês estão no consultório terapêutico, essa velhinha é nós, como a terapia, como a terapeuta, querendo ajudar vocês. Então, muitas vezes, num movimento terapêutico, existe isso também, onde já temos alguma solução para a situação, mas a ficha de um ou de outro ainda não caiu,
a chave ainda não virou. Essa é a realidade. Muitas vezes nós estamos com fé, nós estamos com espiritualidade, nós estamos com confiança, mas a chave parece que não vira. E aí fica naquela briga, que muitas vezes eu já falei, de uma formiguinha se faz um elefante. Mas aí temos que lembrar o seguinte: se o diálogo não existe por um lado e tem essa necessidade por outro lado, não se dá a mínima bola para isso. Essa formiga, infelizmente, não tem como não virar um elefante. Então, temos que ver sempre os dois lados. Tudo aquilo que foi falado e não foi falado corretamente, tudo aquilo que existe. E você não pode colocar como algo que precisa ser colocado daquela forma para se finalizar. Ou a gente diz assim, o diálogo que não acabou. E quando o diálogo não acabou, nós não sabemos olhar para essa velhinha e dizer assim: vocês adultos ainda estão brigando e as crianças já estão brincando. Para que isso? Esse lugar da terapia, essa senhora muitas vezes é a terapeuta onde são resolvidos aos poucos, de forma leve, as dificuldades que vocês têm para uma vida mais justa e mais leve. No momento de terapia, mostra que cada um traz a sua história. E que só quando só reconhecemos esses ciclos, podemos começar a transformá-la. Então, a transformação só vem no reconhecimento da minha história. Muitas vezes também acontece que a pessoa não quer falar da sua história. Ela não quer falar da sua história. Mas a partir de não se abrir nesse lugar, vai ficar alguma coisa, pode ficar traumas, pode ficar travas que não são resolvidas. Então, numa sessão terapêutica, existe esse cuidado de você colocar tudo da melhor maneira possível, para que possa se achar os motivos pelos quais, ou porque muitas coisas acontecem sempre de novo. Elas não acontecem exatamente iguaizinhas, mas elas vão acontecendo sempre de novo. Talvez porque você não se deu o direito de fechar o ciclo. Talvez você não deu a oportunidade da outra pessoa fechar o ciclo. Talvez você não te dá a oportunidade de melhorar, de mudar. Você só acha que quem tem que melhorar é o outro. E essa vovozinha fala aí. Ela diz simplesmente: enquanto as pessoas discutiam, Sara e Gina esqueceram as briguinhas e já estavam brincando. A dor e a libertação começam juntos, ou seja, a dor e a libertação caminham e começam juntos. São movimentos cíclicos da vida emocional. Quando não sabemos como lidar, ficamos presos aos padrões que nos mantêm no mesmo lugar. A ferramenta da terapia para compreender esse lugar, para compreender esse ciclo, fechar esse ciclo, pensar em dizer: não, isso aqui acabou, a partir de hoje se pensa diferente, a partir de hoje isso não é mais motivo de você ficar discutindo a coisa assim. Permitindo que as pessoas encontrem novas formas de se relacionarem consigo mesmo e com o mundo. Quantas vezes nós precisamos ter esse novo movimento, ter essa nova forma de ver as coisas e nos comunicar exatamente com o mundo. E sempre lembrando, nada não é mágico e tudo não é sem magia. Então você precisa ter esse olhar, nada é mágico, mas pode ter magia na medida que você se permitir olhar para esse lugar e se permitir resolver melhor. Então a terapia também é esse trabalho, esse lugar, tanto no individual como no casal. Porém, tem um momento em que cada um precisa sim estar no individual, porque precisa ter essa oportunidade de não misturar as sensações. Cada um tem a sua sensação, mas como casal, chega um momento que vocês vão fazer sessão conjunta. É buscar a saúde da mente, da fé, da espiritualidade. É buscar viver, se cuidar antes que se machucam cada vez mais ou se machuquem demais. Existe um movimento até aqui. A partir dali é um machucado que já não tem mais volta, que foi demais, que passou do excesso, passou daquela liberdade. As crianças já estavam brincando, enquanto as mães estavam brigando. Ou seja, as crianças já brincando e as mães ainda brigando. Quantas vezes, talvez, o que você tem já estaria resolvido se você abrisse o jogo, ou já estaria resolvido se você permite o outro abrir o jogo, ou já estaria ouvido se você desse ouvidos para aquelas conversas
que nunca foram acabadas. Quanto mais vai deixando, mais dorzinhas vão entrando, mais situações desagradáveis vão, como se fosse um ímã, vão se encostando nessa situação. E como um ímã, quando vê, realmente essa formiguinha virou um elefante. Então vamos ser como essas crianças, tentar fazer, não ser tão gigante assim como os adultos fizeram. E você, rádio ouvinte, tem alguma dificuldade? Faça a sua primeira consulta comigo. Vamos lá, então nós estávamos vendo que as crianças já estavam brincando, que as mães estavam discutindo, que a avó tentou interferir, aquela velhinha tentou interferir, mas que ninguém estava escutando, até que, enfim, na segunda vez que essa velhinha fala, as mães e todas as pessoas que estavam encrencando naquele movimento, naquele lugar, se deparam que as crianças já estavam brincando. E muitas vezes você também pode se deparar que aquela situação já foi amenizada ou já foi tratada, ou aquela situação precisa de uma conversa difícil e você precisa ter essa conversa, né? Então, muitas vezes a pessoa até quer falar o que está doendo, o que está sentindo, o que está machucando, e quer dar um nome a essa dor que lá no início eu falei, que é o seguinte: ao que dói e o primeiro passo é se libertar. Às vezes a pessoa quer chegar nesse lugar, mas o que você que está junto nesse movimento está fazendo? E quando você perceber e acha e quer procurar ajuda, olha aí o número 429-9992-0018. A terapia é esse espaço e é para todas as dificuldades que você tiver. Esse espaço sempre será personalizado para você, para esse movimento, e serve tanto para ambientes de trabalho, quanto para ambientes de casa, quanto para ambientes de casal, quanto para ambientes de irmãos, e por que não colégio, escola, em qualquer lugar, entre professores, entre colaboradores, em todo sentido. Uma boa terça-feira e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você, gestante, que fecha o seu ciclo de gestação por esses dias, ou por algum motivo, seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça suas tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Deixe o celular de lado e se divirta brincando. Já deve ajudar a guardar os brinquedos. Você, adolescente, estude com carinho, se divirta bastante. Fique menos no celular. No lugar do celular, procure ler livros. E você já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas de casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo? Os pais rezam pelos seus filhos, a família reza pelos bebês que vêm aí. As crianças e adolescentes rezam pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. São sagrados e o ato de